Olá, boa noite, doutor Gisele. Boa noite, pessoal. O pessoal entrando aí já. O professor Sebastião já entrou. Opa, já tô. Nosso grande convidado da noite hoje, doutor Sebastião, competente advogado criminalista, professor de penal e processo penal. Olá, mestre e doutor na área. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu acho que eu já estou adicionando. Ô, Olá, Sebastião, tudo olá, jóia? Piropo, tudo bem? Como é que estão as coisas, rapaz? Graças a Deus. Tudo caminhando direitinho dentro do possível, né? É, Vivendo essa realidade toda, mas o bom é justamente que essa nova realidade aqui de pandemia faz com que a gente tenha a oportunidade de ter essas conversas, né? De ter sim, diálogos, esses encontros virtuais, assim, né? E verdade. vai se acostumando com uma dinâmica, né? Com uma nova. E sabe, com uma nova forma de conversar sobre assuntos relevantes, de trocar ideias, ou seja, Sim, sim. diálogos e que as pessoas possam alegria, É, é verdade. Professor Rafael Albão, muito obrigado. Então, Sebastião, faz tempo que eu não te vejo pessoalmente. Eu me lembro que eu atuava na segunda vara federal em Salvador, que era criminal, né? E a gente já fez muitas audiências juntos. Eu do lado de cá que eu digo, julgando os processos, e você, claro, defendendo os réus e defendendo com a maior capacidade e competência, né? Que o Leandro também entrando aí, que se exige de um profissional do porte, né? Que você tem. E não à toa você é um grande professor e mestre e doutor em direito penal, né, em processo penal. E vamos falar um pouquinho de um tema um pouquinho polêmico, né, Sebastião? bem polêmico, com certeza. A inexigibilidade de conduta diversa, né? Diversa. É um tema, rapaz, é um tema extremamente relevante. Aproveitar que a Rafaela está aí, ó. Ela está aqui o Sim, livro, né, sobre inexigibilidade de conduta diversa. Eu usei ele bastante, foi parte da dissertação de mestrado dela, né? E aqui um abraço para a Rafa. sim, O livro dela está aqui sempre. E sempre fala aqui o meu, que também está aqui. Já 10 anos depois, já é a segunda edição do conceito material de culpabilidade, e que já dá sim. uma viradinha assim, porque é daqueles conceitos. Tem uma coisa, Piropo, assim, que é Hum, importante. Eu gosto de culpabilidade como tema, na sim, verdade. E aí eu sempre conto uma história que me inspirou a pesquisar sobre isso. Foi um sim, fato. Meu pai é médico. E meu pai me contou uma vez que ele estava no interior do estado da Bahia, sim. quando um rapaz, um sujeito, ele foi à delegacia com a mão cortada, com a mão esquerda decepada. E quando ele foi com a mão esquerda decepada, disse que tinha se envolvido numa briga e que um cara tinha pego um facão e cortado a mão. E aí o delegado experiente começou a perguntar e perceber contradições no depoimento, né? Sim. E a partir disso, o delegado acabou descobrindo na próprio depoimento que o sujeito cortou a própria mão para poder receber Poxa. o seguro, né? E ele foi preso em flagrante porque isso é crime, né? É crime É. você usar o próprio corpo para poder receber indenização. Quando meu pai me contou essa história, eu fiquei tão assim sensibilizado com imagine o desespero de alguém que para receber dinheiro corta a própria mão. E eu falei assim, o que é que eu poderia fazer? E aí eu pensei na época, eu era estudante de direito ainda, o Sim. que eu poderia fazer para poder, como é que eu diria assim, resolver, melhorar a situação? Assim, o que é que eu poderia fazer para absolver, vamos dizer, Sim. essa pessoa, né? Na verdade, no final das contas, eu fiz o que dizem que o cientista não devia fazer, decidir primeiro para fundamentar depois, né? Sim. É verdade. É verdade. Né? Agora,
eu decidi primeiro, eu falei, eu tenho que arranjar um jeito de absolvê-lo, vamos dizer assim. Sim. E aí a vida me levou para o direito e para o direito penal. E aí só no doutorado que eu consegui, eu acho que eu consegui alguma coisa para poder, que foi a culpabilidade, a ideia de culpabilidade. Porque quando a gente fala do injusto penal, da tipicidade e ilicitude, a gente percebe que o injusto ele tem muita semelhança com contra, tipo assim, o injusto ele é compartilhado com outras teorias do direito que não são do direito penal, né? Sim. Ou seja, não existe duas ilicitudes, existe uma ilicitude só que vai ter graus, que vai ser... Sim. E a culpabilidade não, a culpabilidade é algo que aproxima o sujeito da pena, daquilo que é aflitivo, daquilo que como é que eu diria assim, daquilo que é mais essencial do direito penal, que é a imposição de uma medida privativa, restritiva de direitos fundamentais. Então, é aí que ficam os valores mais arraigados, né, da teoria do delito, e é isso que me inspirou, no final das contas, a poder conversar sobre isso, né? E foi isso que me inspirou a falar sobre culpabilidade. E no final do dia, a gente vê que a exigibilidade acaba sendo, muitas vezes, a linha mestra, né? A linha fundamental pelo qual a gente vai decidir situações, né? Então, é importante assim falar inicialmente assim o porquê desse interesse, né? Desse interesse sobre culpabilidade. E o pior é que eu cheguei falando já sobre culpabilidade, nem pude chegar, nem cheguei assim, né? Entendeu? Virou porque, tipo assim... na verdade, assim, como juiz da segunda, mas já era professor antes, né? Já dei aula na Unijorge. Na verdade, comecei a dar aula em Itabuna, na Unime, na época. E já passei por algumas cadeias, mas também penal e processo penal já dei aula também. Exatamente. E agora, porque sempre na função de juiz, às vezes indo para uma cidade ou outra, né? E aí acaba sendo cidade, e aí acaba tendo que, às vezes, ou seja, é engraçado que a função de juiz acaba levando a de professor junto também, né? Porque sim. Você estava com juiz, provavelmente em Ilhéus ou em Itabuna? Foi em Itabuna, eu comecei em Itabuna, aí eu fui para Salvador. Aí em Salvador, logo quando cheguei, eu fui para uma vaga de juizado especial federal, fui para a turma recursal, e depois foi que eu fui para a segunda vaga, né, que era eu e César, só que César estava convocado no tribunal, no TRF, então eu fiquei na titularidade plena. E César, por sinal, agora entrou na lista tríplice pela terceira vez seguida, né? Então ele vai ser desembargador do TRF1. E César, por coincidência, foi meu professor também na Federal, né? A primeira turma que ele pegou foi a minha. Pois é. É engraçado como essas coisas se tornam. A minha primeira aula que eu dei como professor de penal, na verdade, foi tirocínio docente. Eu fui tirocinista, César era professor substituto lá da UFBA, e eu fui tirocinista dele, né? Ou seja, foi com César que eu, assim, assumi pela primeira vez uma turma, né, de graduação lá na Federal. Sim. Como de César, e ele estava concluindo o mestrado na época também. O cara é engraçado. É engraçado que os nossos caminhos se cruzam, né? Em vários pontos na vida, em vários momentos da vida. Você... O Sebastião, você escolheu um tema, eu acho que esse tema é bem importante. E eu vou dizer que eu tive a oportunidade já de aplicar na vida prática. Na segunda vaga, inclusive. Só que hoje eu estava pensando e repensando, e foi o seguinte, não sei se você, eu acho que não sei se você soube desse caso. Foram 4 filhos, todos familiares entre si, eu acho que eram 3 irmãos e uma prima, alguma coisa desse tipo, e fugindo da guerra da Síria, eles tiveram que falsificar um passaporte brasileiro para poder ingressar no território brasileiro, né? E quando passaram pela Polícia Federal em Salvador, no aeroporto,
constataram que o passaporte era falso e foram presos em flagrante por uso de documento falso, né? E o processo tramitou, e no final absolvi eles, né? Agora eu não me lembro se foi por estado de necessidade ou se foi pela inexigibilidade de conduta adversa. Mas tempos depois, me parece que teve um outro caso bem parecido com Scarpa, que atua na 17ª, que é criminal também. E eu vi a notícia no site do tribunal e ele absolveu por inexigibilidade de conduta adversa, né? É E isso. aí hoje... Diga, pode dizer. Não, pode falar. Na verdade, estou aqui para ter uma aula com você. É bom a gente ter essa oportunidade de ter, porque a gente começa a falar sobre de onde veio, né? Sim. Porque quando a gente fala de inexigibilidade, ela anda par e passo com a culpabilidade, sobretudo com a culpabilidade normativa. Sim. Ainda a culpabilidade é normativa. E quando a gente entra na culpabilidade, a gente tem que sempre falar de 3 autores alemães quando a gente fala de inexigibilidade. A gente tem que falar de Frank, Goldschmidt e Freudenthal. São esses 3 que são fundamentais. E Frank, em 1907, ele começou a dizer, olha, tem algo na culpabilidade que vai além do dolo. Ele sempre citava o exemplo que 2 representantes comerciais exigiam dinheiro da empresa. Um para comprar medicamento para sua mulher doente e o outro para fazer orgias, né? Todos diriam que quem compra medicamento tem uma culpabilidade menor do que quem desvia dinheiro para fazer orgias. Mas isso não tem nada a ver com dolo. Frank começou o seu livro dizendo isso. Sim. Então começou a dizer, olha, então a culpabilidade é algo que não é dolo, é algo diferente. E ele disse, na falta de uma palavra melhor, a gente chamou isso de reprovabilidade, no final das contas. Sim. Depois veio o Goldschmidt, em 1914, se eu não me engano, foi a primeira vez que ele falou disso. E Goldschmidt ele começou a fazer uma divisão assim entre que havia uma norma de direito que tem a ver com injusto. Então, por exemplo, quando um sírio falsifica um passaporte para entrar no Brasil, ele está violando uma norma do direito brasileiro, né? Sim. Mas Goldschmidt falava do que ele chama de uma norma de dever, né? Rechtsnorm, ele chamava norma de direito, Pflichtnorm, a norma de dever. Que era o quê? Que era aquela norma que faz referência o seu dever de fidelidade à norma. Às vezes, o ser fiel à norma escrita, geral e abstrata acaba sendo uma violência, né? E a partir daí que a ideia surgiu em 1922. E por que eu estou falando dos anos? E é importante para quem está ouvindo aqui. Porque Freudenthal, quando ele escreveu o livro dele sobre culpabilidade e relação com inexigibilidade, ele escreveu o livro em 1922 na Alemanha. Por que eu estou fazendo isso? Imagine um alemão em 1922. A Alemanha absolutamente devastada pela guerra, do ponto de vista econômico, né? A Alemanha foi obrigada a assinar o Tratado de Versalhes, um tratado extremamente abusivo, um tratado, vamos dizer, o tratado que, de uma forma ou de outra, é um dos responsáveis pela ascensão do nazismo também, né? Sim. Que ele foi. Então, uma situação de extrema pobreza, extrema miséria, extrema vulnerabilidade. E ele começou a dizer, olha, às vezes a gente precisa aproximar a língua dos juristas da língua do povo, dizia Freudenthal. E ele dizia, e tem casos em que as pessoas diriam, qualquer pessoa, nessas circunstâncias, faria a coisa do mesmo jeito, né? Então ele citava alguns casos. Tem um caso que me chamava sempre a atenção, porque na Alemanha de 1922, a licença paternidade era de um dia. Você tinha direito a ter folga no dia do parto. Ou seja, olha que situação. Então, algumas mães, algumas parteiras, o menino nascia no domingo, e aí fazia o quê?
fazia o registro de que ele tinha nascido na segunda, para o sujeito ter Sim. um dia de folga. Sim. Dizer, olha bem, você vai, por causa dessa falsidade de um dia, você vai punir um trabalhador por conta disso? E aí ele começou a dizer, olha, existem situações em que não se pode exigir da pessoa um comportamento diferente, né? Ou seja, ele começou a dizer, olha, quando a gente pensa a culpabilidade, a gente tem que pensar se aquela pessoa que cometeu aquele injusto penal, você poderia, naquela situação que a pessoa estava, agir de maneira diferente. E muitas vezes não dá. E é isso, essa é a grande dor e a delícia, né? Porque a gente é com valores, né, Piropo? E aí... Sim. Sabe que eu estudei um pouquinho para poder vir fazer a live com você, para não fazer feio. E eu li esse caso da parteira. Inclusive, foi no caso de mineradores, operários que trabalham nas minas, né? E foi justamente isso. Falava que ou ela mudava a data ou ela perdia o emprego. Eu li esse caso. E eu li outro caso também que me parece, não sei se mas que supostamente seria o primeiro caso que foi reconhecido na Alemanha, a inelegibilidade de conduta diversa. Foi o caso do cocheiro. O caso é fantástico, fantástico. É fantástico. Quer falar? Eu acho que você tem mais propriedade do que eu. Havia um cocheiro, sabe, que a gente pensar no final do século XIX, começo do século XX, você não tinha automóvel, já havia o automóvel, mas não era o meio de transporte usual nas cidades alemãs. Sim. E aí havia um cocheiro, aquele que conduzia uma espécie de táxi, vamos dizer assim, né? Ou Uber, sei lá, vamos, né? Aí, da época. Só que esse cocheiro percebeu que o cavalo estava arredio, né? Que o cavalo estava com dificuldade de responder aos comandos, né? E por conta disso, aqui minha luz aqui, eu deixei o computador ligado para eu ficar aqui, eu estou aqui na frente do meu computador para a luz ficar mais bonitinha, ficar tão escuro. Tranquilo. E aí pronto, aí o computador ligar aqui ele de novo para poder eu ficar aqui, para eu ficar mais iluminado, né? Aí fica mais claro. Sim, sim. Mas esse caso do cocheiro assim, fantástico, rapaz. Porque aí ele viu que o cavalo estava arredio e ele chegou para o patrão dele e disse, patrão, olhe bem, temos aí uma situação na qual o cavalo não dá, está difícil de controlar. Aí o patrão disse assim, olha, eu lhe pago aqui para conduzir a charrete, não para dizer se você vai ou não. Você vá. Senão você perde o emprego. E ele foi. E o cavalo acabou perdendo o controle e quebrou a perna de uma pessoa, né? Sim. E em primeira instância ele foi condenado por lesão corporal, dizendo que ele tinha assumido o risco a fazer isso. E isso é uma coisa muito importante. E aí eu posso dizer, porque eu já vi situações concretas. O pior é que eu não posso nem contar detalhes, mas eu posso dizer o seguinte, eu já atuei numa situação em que um empregado de uma empresa foi obrigado a revalidar um produto vencido, por exemplo. Sim. Né? Ou seja, um produto estava vencido e ele, o que é que fez? Pegou esse produto que estava vencido, colocou no outro tipo de embalagem e vendeu. Né? E no final contas, fica difícil você imaginar que um empregado sob ameaça de demissão, sobretudo em momentos... Se a gente está numa situação de pleno emprego, de situação de... É possível você entender que alguém possa se recusar a fazer uma conduta dessa natureza. Mas alguém que está numa situação de vulnerabilidade, a pessoa acaba se submetendo a determinadas ordens ilegais. Sim. E é isso uma das coisas, eu comecei ainda, não terminei de escrever ainda não, porque é engraçado que vem essas coisas, você começa a escrever uns artigos e aí vem a vida e vai lhe levando para escrever. Claro. Mas eu comecei um artigo falando justamente sobre a obediência hierárquica em relações privadas. Sim. Porque na verdade, assim, para o estudante de direito que está vindo aí, as hipóteses legalmente previstas de inexigibilidade acabam sendo o quê?
A coação moral irresistível e a Sim, obediência, né? Acabam sendo as duas hipóteses. E quando a gente lê os manuais tradicionais de obediência hierárquica, a gente percebe que muitas vezes a gente coloca a obediência hierárquica como uma ordem vinda de direito público apenas, em relação sim, de subordinação pública. E muitas vezes o empregado de uma empresa privada é mais vulnerável até que o servidor público para cumprir uma. sim, É o seguinte, o professor lá da Universidade Federal da Bahia, logo também servidor público. Eu tenho minha chefe de departamento, a Alessandra, minha amiga querida, eu tenho certeza, por exemplo, é uma grande professora. Mas vamos supor, se a Alessandra me desse uma ordem para que eu sofresse alguma consequência do descumprimento dessa ordem, teria que instaurar uma sindicância, eventualmente um processo administrativo disciplinar, com ampla defesa, com contraditório. Se eu ensino numa faculdade privada e o diretor da faculdade privada, o coordenador, diz: ou você faz isso, se eu não fizer, eu estou demitido, porque é um sim, direito protetivo, né? é, É uma das questões. Eu vi que Bittencourt, nas edições mais recentes do livro dele, ele já adota esse posicionamento também, da possibilidade de inexigibilidade de obediência nas relações privadas. Mas é justamente para isso, né? sim, Inexigibilidade justamente para que a gente se coloque no lugar da pessoa. sim, sim, Porque num dos artigos que eu vi a pandemia foi bom para isso, que eu estava com um monte completo, que estava assim, no meio do caminho. Às vezes, meus orientandos, os meus alunos lá do mestrado, escrevem um artigo: professor, vamos escrever um artigo junto, coisa e tal, me dá um começo de conversa para eu poder botar meu tempero lá. Mas no dia a dia, às vezes, o dia a é dia, complicado. eu reservo. O que é que eu faço? Eu reservo minha sexta-feira de sábado. Mas às vezes, na vida de advogado, sexta-feira de manhã, a vida me toma. Então, geralmente, eu reservo esses dias para poder ler, para poder pesquisar, para poder. E às vezes é aí quando o assunto toma gosto, eu aproveito e vou avançando. É. Uma coisa que eu escrevi recentemente, espero que publiquem agora, eu mandei no mês passado, é a culpabilidade como um juízo de empatia, na verdade. O que Sim, é um juízo de empatia? É como a coisa de você se colocar no lugar do outro. Né? De você, como é isso que eu estou dizendo, você, como quando analisou a situação dos filhos, você olhou a situação deles dizendo: olha, se eu tivesse no lugar deles, né? Se eu sim, tivesse fugindo de uma guerra civil, em situações de risco iminente de morte para você e para sua família, entendeu? Você se agarraria a qualquer hipótese, né? é, Para poder. Essa é a situação. A é, mesma A mesma coisa eu falo, por exemplo, quando tem, por exemplo, falso testemunho entre parentes, por exemplo. sim. Por exemplo, você morreria por alguém, por quem você daria a sua vida, Piru? Aí a conta Por meu filho, eu acho, né? Acho exatamente. que por meu filho. Por minhas filhas, Acho não, por meu filho, né? Claro. por minhas filhas também, eu daria minha vida por elas. Então, se eu Sim, morreria por minhas filhas, eu mentiria por minhas filhas. Por quem claro. você morre, você mente por quem você morre, né? Né? Sim, Então, por exemplo, você exigir, porque é engraçado, que isso eu escrevi uma vez isso a partir de um artigo de Nelson Hungria, de um artigo não, no comentário de Nelson Hungria, que Nelson Hungria no livro dele diz: olha, colher ou não colher o compromisso não é essencial para o crime de falso testemunho. Então ele dizia que as testemunhas não compromissadas poderiam responder falso testemunho, porque não era da essência do falso testemunho você colher o compromisso. sim, Mas, ainda que não seja da essência do crime de falso testemunho, a colheita formal do compromisso, é interessante porque nessa vida, cada juiz tem uma forma de fazer o compromisso e a advertência da testemunha, né? sim, Tem sim. mais leves, outros são um pouco mais. Porque você nunca foi ameaçador, não, mas eu já vi juízes.
Eu te prendo, viu? Rapaz, eu já fiz assim quando a testemunha começa a mentir muito, mas nunca no processo penal, mas em processo previdenciário. Mas Exato. hoje eu sou mais tranquilo. Agora, porque no processo previdenciário, normalmente as pessoas já vão lá já com a finalidade de mentir para poder ajudar quem está querendo se aposentar. Mas eu não lembro com quem eu aprendi, eu achei bem bacana. E eu acho, eu sempre digo que a gente não inventa, a gente copia os bons exemplos, né? Então, eu peguei um bom exemplo, rapaz. Eu sempre falava assim, olha, o senhor está comprometido a falar a verdade, se o senhor mentir, o senhor pode estar cometendo crime de falso testemunho. Estou falando isso não por duvidar do senhor, mas é porque minha obrigação é advertir toda a testemunha que vem depois em juízo. E aí, na segunda vaga, a gente fazia tanta audiência, rapaz. E eu tinha um dia lá de carta precatória que eu fazia 15, 20 audiências de carta precatória. Isso aí já saía no automático. E eu falava isso em um segundo. O cara, eu acho que ele não entendia nada do que eu falava. Mas eu achei bem legal essa forma de falar. E acabei incorporando. Até hoje eu uso. Olha, o senhor está aqui para depor, para falar a verdade. O senhor está compromissado a falar a verdade. Se o senhor mentir, pode estar configurando o crime de falso testemunho. Estou falando isso não por duvidar do senhor, mas porque minha obrigação é investir toda a testemunha que vem depois do juízo. Eu falo esse final assim, e eu não fui eu que inventei, eu copiei de alguém, agora não vou me recordar de quem eu copiei. Porque normalmente quando fala para a testemunha, olha, o senhor tem que falar a verdade, se o senhor mentir, o senhor sai daqui preso. Ele acha que o juiz está ofendendo ele, Exatamente. porque está achando que está dizendo, já está fazendo um prejuízo de valor de que ele vai mentir. E é interessante que eu imagino mais que, quer dizer, como o juiz faz muito mais audiência que eu, no caso, né? Porque aí. E é engraçado, eu imagino o previdenciário com a experiência. É a questão da neurociência, né? Às vezes, de você já percebe quando a pessoa já vem com o discurso todo pronto para falsear a verdade. Sim, sim. Rapaz, eu tenho só como juiz federal desde 2007, são 13 anos. A maior parte das audiências são previdenciárias. Quando o cidadão já senta na cadeira, a gente já tem mais ou menos uma noção do que pode dar. É isso. E aí, quando cruza com os documentos, aí a gente já tem a certeza. É isso, porque é engraçado. E é isso que eu vejo essa questão assim da neurociência. Tem um livro até que eu vou indicar aqui, que é um livro bem interessante que eu li, de um neurocientista. Está traduzido em português. Se chama Incógnito, As Vidas Secretas do Cérebro. Sim. Esse livro, ele demonstra como processos decisórios inconscientes fazem com que nós tomemos decisões sem que a gente saiba explicar por que fazemos isso. Sim. Ou seja, ele explica, por exemplo, existe uma profissão no Japão que é sexagem de aves. Então o sujeito percebe pintos eu não sei qual vai chamar de pinta, eu não sei. Os filhotes de galinha, os filhotes machos e fêmeas, eles pegam, olham o sexo dos filhotes e separam macho e fêmea. Se você pedir para eles explicarem por que eles sabem o que é macho e o que é fêmea, eles não conseguem explicar. Eles adquirem um tipo de conhecimento não consciente que faz com que eles saibam, simplesmente. E é isso que eu estou dizendo. Às vezes, os estudos neurocientíficos são interessantes nesse sentido, porque a gente, às vezes, o hábito e a prática reiterada de uma conduta faz com que a gente, inconscientemente, já consiga aprender, né? Uma coisa. E eu imagino isso na vida, como juiz previdenciário, muitas vezes você acaba, ou seja, não é nem consciente dizer assim, eu sei que ele está mentindo por isso ou por aquilo, mas sabe que está mentindo, né? E assim, a gente tem, eu particularmente, eu tento não ser preconceituoso. Preconceituoso no sentido de fazer um juízo prévio de valor. E porque, assim, a gente às vezes faz um juízo prévio de valor no seguinte sentido. Quem é da roça tem que andar desarrumado. Quem é da roça não pode ser branquinho, tem que estar com a pele, né, sempre mais... Então, só que eu já vi situações, eu já andei muito e já vi situações que o pessoal da roça às vezes dá respostas assim, deu resposta a colegas, nunca deu a mim não, graças a Deus, mas
Por exemplo, teve uma vez que foi um salário maternidade, aí foi uma menina, a menina, às vezes o pessoal da roça vai para a audiência e é o dia mais importante da vida deles, e eles se arrumam todo, às vezes a menina pinta a unha, né, se maquia, não sei o que, e vai, e aí a juíza falou, até uma juíza, uma colega, você toda arrumada assim, você não trabalha em roça, unha feita, não sei o que, e ela falou, aí pobre não pode se arrumar não, é? Aí deu essa resposta. Então eu procuro não formar esses preconceitos, né? Teve a questão do sol mesmo que eu te falei, e teve um colega que perguntou, e você com essa pele toda lisinha, e a gente não tem boné, não coloca pano para se proteger do sol. E às vezes saem umas respostas assim espontâneas, mas que realmente mostra para a gente que a gente não pode ter esse preconceito, né? Claro, com certeza. E justamente por conta disso, a gente, e voltando à questão da inexigibilidade mesmo, dizer justamente o quê? Que é difícil você, ou seja, por exemplo, num processo penal em que uma mãe vai prestar um depoimento, você, a mãe, fale a verdade sob pena de cometer o crime de falso testemunho, e aí o juiz tem que fazer a valoração da prova, né? Mas por a mãe, por mentir, filho, é isso que eu estou dizendo. Por minha filha, aí eu tenho que dizer, olha, espero que minha filha nunca seja, nunca, ser parte de um processo é sempre ruim, né? Mesmo processo de juizado por causa de um liquidificador é sempre ruim ser parte, né? Sim. Mas se minha filha, em alguma situação, ela estiver numa situação que precise do meu depoimento para ajudá-la, é muito difícil dizer, olha, nesse momento eu vou ser fiel ao Estado e não vou ser fiel à minha filha. Entendi, claro. Então, é nessa linha que eu vejo a questão de inexigibilidade, né? E por conta disso, nesse artigo que eu falava sobre empatia, eu diria justamente que é o contrário da ideia de homem médio, né? Porque quando a gente fala do homem médio, a figura do homem médio, essa figura criada, essa figura, é quando você coloca o réu na sua posição, você compara, porque assim, inconscientemente a gente sempre vai comparar alguém conosco mesmo. Sim. Nossos padrões com os nossos valores, nossas práticas ou coisas desse tipo. E quando a gente analisa inexigibilidade, é justamente o contrário. Não é colocar o réu na nossa posição, a gente tem que colocar na posição do réu. Sim. E eu imagino até, Piropo, nessa coisa que nessas épocas de pandemia a gente vai ter novas tensões, né? Novas situações. Porque você vê as pessoas, né? Cada pessoa reage de modo diferente. Né? E existem pessoas, assim, eu tenho falado muito sobre aquele artigo 268 e a questão da violação das medidas preventivas, etc. Às vezes, é isso que eu estou dizendo, às vezes para algumas pessoas quebrar um pouco de alguma forma esse rigorismo tem que ser visto com muito cuidado, óbvio que existe um interesse maior. Claro. Mas para algumas pessoas pode ser que a gente encontre algumas situações de inexigibilidade, né? Sim. Ou seja, vamos supor um vendedor ambulante que resolveu botar seu comércio, assim, né? Mesmo tendo proibido de alguma forma, porque ele não vai ter acesso à internet para vender online, para fazer entrega, sabe? A gente vai ver, eu imagino, diversas situações novas, sobretudo pós-pandemia, eu imagino. Sim. Assim, quando isso tudo passar, e se Deus quiser vai passar logo. Foi engraçado quando ele falava passar logo. O negócio passou em março, eu dizia, poxa, a Semana Santa já vai estar. Então, vamos, né? E aí já vai indo. Já né? está se falando em carnaval, né? Pois é, rapaz. Disseram que se não tiver vacina até novembro, o carnaval vai ser adiado. Né? Eu vi. E eu acho bem provável disso acontecer. Ô Sebastião, você falou esse negócio aí da pandemia, e esses grupos de WhatsApp, eu recebi um vídeo, não foi de Salvador não, foi de algum outro lugar, agora que eu não me recordo, e o cidadão tinha lá a ordem do comércio não abrir, e ele abriu, e filmando ele dizendo que como é que ia sobreviver, que tinha que pagar as contas, que eu tinha família dentro de casa para poder comer, e não tinha condições de comprar comida para o pessoal comer.
e que ninguém ia proibir ele de trabalhar de forma honesta e sustentar a própria família. Quer dizer, são situações bastante, como você falou aí, né? Bastante tênues, né? Exatamente. E que para você, e eu não sei, e aí posso lhe dizer, me parece que, nesse caso, você pode até aplicar o princípio da intervenção mínima mesmo. Eu não sei se há necessidade de se recorrer ao direito penal para Sim, reduzir esse tipo de situação. Vamos dizer, eu acho que o problema dessa pessoa que abriu o comércio, você não resolve esse problema colocando esse rapaz na cadeia por conta de um crime. não. Essa é a minha grande, vamos dizer assim, minha grande tentativa de contribuição, quando eu falo de culpabilidade e inexigibilidade, é entender que em determinadas situações o sujeito está vivendo um drama tão intenso Sim, que, assim, a gente não pode falar que ele tem uma escolha livre e desprovida de uma série de pressões. eu Por exemplo, concordo com você. houve um caso que eu vi a audiência, eu não fui o advogado dessa audiência, assim, de um sujeito que era mula de drogas, né? E a gente vê, claro, e aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem algumas pessoas que criam situações fantasiosas, né? Sim, Mas existem situações em que é uma situação desesperadora, às vezes, né? sim, Essa audiência que eu vi foi complicado, porque quando terminou a audiência, o juiz chorava, o membro do Ministério Público chorava, todo mundo chorava na audiência. A audiência deve ser suspensa. Tamanho era o drama daquela pessoa, vamos dizer, submetida a situações absolutamente, como é que eu diria assim, dramáticas, extremas, que o sim, levou, num determinado caso, a ser mula, né? De tráfico. Então, claro que aí eu tenho que deixar bem claro que, óbvio, que é muito fácil a pessoa dizer, não, eu fiz porque eu não tinha opção, ou coisa desse tipo. Óbvio que a gente não deve generalizar a situação, mas a gente tem que olhar a situação específica de cada um. sim. Nessa situação, eu confesso para você, eu fiquei sensibilizado ali. O juiz que estava presidindo a audiência começou a chorar. Você imagina o que é um juiz chorar no meio da audiência por conta disso, É, né? imagino, Teve imagino. essa situação. Quem contou essa situação foi um juiz federal, é Danilo Fontinelli, né? Um juiz do Ceará, Conheço. né? Ele é um juiz extremamente rigoroso, inclusive, nas suas decisões, mas ele contou uma história. A gente teve a oportunidade de se encontrar num Comped, num encontro de pesquisa em direito, e ele me contou uma história. Contou, quer dizer, não para mim, contou no grupo Sim, sim. sobre direito penal. Aliás, só uma parede, Comped, alguém me ligando agora, e pronto, por isso que ficou assim escuro. Não, tranquilo, faz parte. No Comped, eu não sei nem qual é, Uhum. no Comped, ele contou a história de um sujeito que ele. Aí que daqui a pouco o Sebastião volta aí. Oi, Pronto, pronto. exato. Aqui, pois, a ligação repetida, coisa e tal. Aqui. Você, Uhum. eu tentei ligar, mas era uma ligação automática, era uma gravação. Pior, espero que a pessoa já, já desista. Acho que é algum telemarketing. Essa hora não é nem para fazer mais telemarketing. Mas qual era o caso? Não. Sim. Um sujeito trabalhava numa empresa pública e que ele foi acusado de praticar alguns desvios no âmbito dessa empresa pública. E que ele, quando teve um processo administrativo, ele foi demitido e foi acusado de pecular. E nesse caso específico, ele disse, não, eu confesso que fiz isso, mas eu ia devolver. Tanto que ele juntou na sua resposta à acusação todas as notas fiscais com o gasto que ele teve com o dinheiro desviado. Por que ele fez isso? Ele fez isso porque o filho dele tinha leucemia.
ou seja, estava com uma doença terminal, leucemia no último estágio, e ele queria fazer o último aniversário para o filho, né? E ele não tinha condição de fazer um aniversário como o filho sempre sonhou, e desviou esse dinheiro para que fizesse esse aniversário para o filho. Que situação dramática, Deus do céu. Óbvio que eu não estou dizendo que a conduta dele é lícita, entendeu com a história? Entendi. Você não vai poder resolver, se todo mundo quiser resolver por suas próprias mãos os sonhos seus e de sua família, né? Eu entendo, claro. Mas, por outro lado, ele já teve as medidas penais, administrativas, ele já foi demitido, entendeu? Do emprego, num processo administrativo disciplinar, já restituiu os valores, etc. Então, eu digo para você, diante desse drama, né? E é por isso que eu sempre associo a inexigibilidade com uma situação de vulnerabilidade. Sim. É alguém que está numa situação de vulnerabilidade, né? Sim. Essa é a situação. Durante muito tempo, por exemplo, no direito penal econômico, havia aquela ideia da apropriação indébita previdenciária, né? Sim. E aí é uma muito recorrente, né? Sim. Sobre se as dificuldades financeiras da empresa podem justificar o não recolhimento de contribuições previdenciárias. Eu posso dizer, essa tese, puxa, eu acho que tem uns 15 anos já que eu me valho dessa, talvez mais. Deus do céu, aí quando eu penso que eu vou fazer já... Ano que vem eu vou fazer 25 anos de formado, já estou ficando velho. Nós estamos. Aí eu tô quase no meu caminho. A careca vai começando, meus cabelos começando a diminuir, os cabelos brancos começando a aumentar. Você ainda tem um pouquinho de cabelo que eu já perdi os meus. E aí estão ligando pro meu. É a mesma ligação pro meu fixo agora. Fixo. Exato. Olha. Falar aí nos comentários deve ser algum cliente importante. Não, o que eu posso dizer em relação... É engraçado que quando você é convidado, você não vê os comentários aqui, né? Você não vê que, geralmente, quando você é o anfitrião, você vê quantas pessoas tem na live. Sim. E vê os comentários embaixo. Como convidado, eu não sei se é o meu celular, eu não vejo, né? Não vejo. Sim. Mas aí o que acontece? Quando eu comecei a utilizar esse argumento, muitas vezes eu consegui absorção com prova testemunhal, né? E hoje em dia, o Ministério Público, depois de muito tempo, e o Ministério Público obviamente não gosta dessa tese, né? Em relação à apropriação indébita previdenciária, o Ministério Público ele começou a ser mais rigoroso no pedido de investigação da dificuldade financeira, né? Mas a gente percebe isso documentalmente. Muitas vezes, eu não quero aqui, como juiz, lhe comprometer com alguma tese específica, né? Porque aí... Não, mas aqui academicamente, não... aí eu posso falar. É isso, você percebe justamente quando há atraso de salários, quando não há distribuição de lucros, quando a empresa fecha, a empresa fechou. Sim. Eu imagino muitos casos que eu advoguei, em caso de apropriação indébita previdenciária, a empresa fechou, por dificuldades econômicas, inclusive, né? A empresa foi à falência, a empresa está inativa porque não teve condições econômicas. E é isso que muitas vezes se alega, né? A inexigibilidade de conduta adversa, porque diante de uma dificuldade vamos dizer, econômica, você, no final das contas, tem que fazer escolhas, né? E às vezes, essas escolhas acabam porque você não vai dizer que é lícito deixar de recolher a parcela descontada do salário dos empregados. Por isso que eu digo, você não resolve essa questão no injusto, você resolve Sim. na culpabilidade, né? Porque quando você tenta resolver no injusto, e essa é uma questão que tem até foi uma das grandes discussões que eu tive com a Rafaela Alban, minha querida professora, que me orientando na graduação, no mestrado, doutorado, porque Rafaela, ela defendeu no doutorado dela que a inexigibilidade é um princípio regulativo geral. Não é algo que faz parte... não.
O que é que eu faço? Eu o celular. Eu estava dando aula numa pós, aí apareceu a porta da aqui, mas veio o meu cachorro, né? Aí eu tive que Uhum. botar meu cachorro para todo mundo ver. Quer dizer, eu tenho dois aí que me acordam todo dia às 6 horas da manhã para eu passear com eles na rua. É minha tarefa. Meu sair à rua hoje é levar meus cachorros de manhã para passear, né? Dar uma voltinha. Sim, sim. Pois é, rapaz. Aí, Aí eu estava falando assim, Rafaela, porque de Rafaela. por exemplo, Rafaela começou a colocar a inexigibilidade, por exemplo, a coação moral irresistível e a obediência hierárquica, que é o que ele chamava, na linha do que Paulo César Busato defende, que vem na linha do que pensa Vives Anton, né? Tomás Salvador, Vives Anton, lá na Espanha, que ele chamava de permissões fracas e permissões fortes. Ele dizia que quem atua em coação moral irresistível está atuando como excludente de ilicitude. Mas aí eu falo, se é excludente de ilicitude, se existe um injusto só, você não vai poder agir em legítima defesa quem está atuando sob coação moral irresistível, porque a agressão seria justa. É uma das minhas discussões frequentes com a Rafaela. Isso vai estar presente. Ela vai a tese de doutorado agora ela vai publicar. E essas questões estão presentes lá, os questionamentos que eu fiz a ela na banca. Não concordei, mas a academia é justamente isso, né? É verdade. Do que eu escrevi, um dos artigos que uma vez eu escrevi na revista do IBC Crim foi um artigo questionando um posicionamento de Bittencourt sobre tráfico de influência. Né? Basicamente, eu discordava, e o artigo basicamente foi dedicado a discordar sobre a ideia de César Roberto Bittencourt em relação ao crime de tráfico de influência. E algumas pessoas disseram, não, mas, poxa, será que ele vai ficar? Não, muito pelo contrário. Assim, você ser referenciado mesmo para discordar é uma homenagem. Sim. Ou seja, quando você é colocado como uma referência, mesmo sendo para discordar, isso é uma coisa que assim, me envaidece, não me... Roxin foi discípulo de Wesel. Né? Roxin, que é talvez o mais relevante representante do funcionalismo, ele foi discípulo de Wesel e discordava diretamente de Wesel, né? Ou seja, é uma forma de se homenagear. Discordar de alguém é uma forma de homenagear. Dizer assim, olha, você é relevante, o que você pensa é relevante. A pior coisa do mundo, quando você publica um artigo, é um artigo que ninguém lê. Aí é chato, né? Um artigo que ninguém dá importância, ou seja, significa que o que você diz não tem relevância. Quando você discorda, significa que o que a pessoa diz tem relevância, né? E aí... Rafaela acabou de dizer aqui, essa discordância enriquece o debate. Com certeza, com certeza. Então, a gente discutiu isso muito no longo da orientação, eu com a Rafaela, a gente discutiu muito sobre essas nossas divergências e isso enriqueceu, né? A banca da Rafaela foi uma banca divertidíssima, né? Ela discutindo com o Juarez Tavares, eu nunca vou me esquecer da crítica dela, da réplica de Juarez, é muito bom. E é justamente que é bom. Esses encontros são bons justamente isso, para a gente ter a oportunidade de conversar com as pessoas e fazer essas dinâmicas, né? Mudar para a banca, uma banca bem divertida. Né? Ô, Sebastião, eu peguei um caso, agora me recordando aqui, eu peguei um caso também que talvez se enquadre até nessa questão da inexigibilidade de conduta adversa. O caso foi o seguinte, a reclamação penal contra um ex-presidente da Condé, né? E ele fez uma dispensa de magistração, né? E o Ministério Público Federal alegava que não era caso de dispensa de magistração. O caso é o seguinte, foi justamente uma licitação para tratar das festividades dos 500 anos do descobrimento do Brasil, né? Que foi lá em Porto Seguro. Porto Seguro, eu me lembro. Porto Seguro. E o que aconteceu? O Ministério do Turismo mandou uma verba para justamente realizar essas festividades. E é o seguinte, você não tem como, é uma data certa, você não tem como mandar a verba e dizer, olha, você não der para comemorar no dia 22 de abril do ano 2000, você vai comemorar no dia 7 de setembro. Não tem, então aquela data não é.
né? E ele encontrou diversos problemas no momento da licitação, inclusive porque lá tem a questão indígena, né, que é muito forte. E a única forma dele conseguir fazer com que as festividades ocorressem era fazer através da dispensa de licitação. E o processo tramitou e no final absolvi ele, né? E ele sendo pressionado por todos os lados, pelo governador, pelo Ministério do Turismo, por todo mundo. Foi um processo interessante que foi ouvido na época o governador, que foi a época do descobrimento, César Borges, foi ouvido o ministro do Turismo da época do descobrimento, não, da festividade do descobrimento, não tem como ver da alguém, né? Então, mas eu acabei absolvendo, porque realmente não tinha como você exigir dele uma outra conduta que não é essa, né? O Ministério do Turismo não vai mandar uma verba para comemorar os 500 anos do Brasil para comemorar uma outra data que não fosse E não são os 500, exatamente, com certeza. Né? Então, você vai dizer, porque aí é uma situação clara de que ele não existia outra opção, né? Sim. É engraçado, Sim. engraçado nessas conversas. Outro dia, antigamente eu falava, não tem outra alternativa, até que um aluno que é professor de português falou, professor, não fale outra alternativa, não, que outra alternativa é pleonasmo, se é alternativa, só pode ser outra, né? Então... agora, Sebastião, eu estava pesquisando aqui, essa tese da inexigibilidade de conduta adversa foi acolhida, inclusive, pela STJ, já em 1996. Agora, essa tese foi acolhida pela STJ em 1996, em uma situação que eu tenho dúvidas, se era o caso. Foi no habeas corpus, em que levou a absolvição do José Rainha Júnior, na época, do MST. Né? Ele estava sendo acusado de esbulho possessório e formação de quadrilha. E o STJ disse que ele agiu em inexigibilidade de conduta adversa em razão da demora injustificada da reforma agrária pelo INCRA. Né? Assim, é uma decisão polêmica, né? É polêmica. É bem polêmica. E se eu fosse advogado dele, certamente defenderia essa tese. Né? Sim. Uma tese, porque sabe, aí que surge justamente a questão. Porque é preciso que a gente saiba qual é a pauta de valores que a gente vai utilizar. Né? Essa é a grande questão. Né? Porque é importante que a gente possa compreender uma pauta de valores, que a gente possa reconduzir, ou seja, generalizar esses valores. São valores que você possa, de alguma forma, reconhecer esses valores na sociedade como um todo. A partir de uma situação particular, ainda que seja. Porque, por exemplo, José Carlos Dias, um autor português, ele conta um episódio que ocorreu em Guiné-Bissau, não é ocorrido no Brasil, mas no Brasil existem tribos indígenas que fazem essa mesma coisa, é chamado infanticídio ritual. Né? Sim. Ou seja, quando nasce uma criança, ela não é para aqueles índios ainda uma pessoa. O status de pessoas é adquirido a partir do vencimento de determinadas etapas. Isso é uma questão cultural, né? E como é que a gente analisa essas questões e esses valores? São situações realmente extremas, né? O caso do MST, assim, eu não conheço assim, detalhes do julgado, mas sei que é um argumento em que existe uma pauta valorativa muito forte. Sim. A linha que você adotar, você pode considerar que é adequado ou que é inadequado. São situações, às vezes, limítrofes, né? E depende meio do contexto histórico também, né? É verdade, é verdade. Porque, porque muitas vezes momentos diferentes poderiam ensejar julgamentos diferentes. Sim. A partir disso, né? Por exemplo, na atualidade, assim, sem entrar no mérito, mas não foi destinado nenhum valor para fins de reforma agrária. Pois é. E talvez... E aí surge a questão, justamente, e o proprietário que resiste a isso, como é que fica, né? Sim. Ou seja, existem interesses em conflito, né? Muitos interesses em conflito
E é fácil você exigir que cada um... É isso, porque eu imagino, o MST tem uma pauta, vamos dizer, valorativa de ocupação, de assentamento, etc. E tem os proprietários de terra que, bem ou mal, eles têm um direito constitucional à propriedade também. Existe um conflito de interesse e que, às vezes, são situações extremas, né? E que a gente precisa ter muito cuidado justamente a valorar essas situações. Né? Também porque, imagine, isso aí pode levar, em última instância, a seguinte circunstância de que qualquer um que se achar no direito de reivindicar uma propriedade, uma terra, tem o direito de invadir a terra do outro. É aí que surge justamente o ponto fundamental da inexigibilidade, que é a questão da individualização da imputação. Você não pode dar... não existe uma resposta a priorística para a inexigibilidade. Sim. Ou seja, você não pode dizer, olha, nessa situação vai ser sempre inexigibilidade, porque aí já está errado. Porque inexigibilidade é você individualizar a imputação. Então, eu imagino que há situações em que invasões do MST podem estar cobertas, em outras situações não. A gente vai ter que analisar por que se invadiu, por que aquela terra foi escolhida, por que foi, se tentou alguma outra forma, se havia alternativas, tudo isso tem que ser levado em consideração. E do proprietário que resistiu, por que resistiu? Resistiu de que forma? De que maneira? Entendeu? Porque é muito fácil a gente tomar partido e demonizar alguém ou santificar alguém sem conhecer as circunstâncias específicas do fato. E eu tenho verdade. E eu vejo que o tempo, eu estou olhando aqui, o tempo já está acabando, né? Mas Tá. E eu me preocupo muito hoje em dia com essa questão da política do cancelamento hoje em dia que a gente vê, né? Sim. A gente transformou as fogueiras do século XV em fogueiras virtuais, né? Em que a gente queima pessoas que pensam diferente da gente, em que a gente julga pessoas por uma fotografia. Sim. A gente julga uma pessoa por uma frase mal dita. Às vezes, em sala de aula, às vezes você tem receio de dizer uma coisa e ser mal interpretado. Até mesmo porque quando você tira a frase do contexto, a frase ganha vida própria e às vezes tem outro significado que não aquele que estava dentro do contexto. Exato. E às vezes uma frase dita, eu imagino aqui, às vezes você diz uma frase que pode ser num contexto interpretada contra os detentores da moralidade pública, né, vamos dizer assim, né, das redes sociais. E esses julgamentos nos tribunais do Facebook são julgamentos duros, implacáveis, sem defesa, sem contraditório, né, em que você é demonizado. Assim, as pessoas são demonizadas por conta disso. É por isso que eu digo que culpabilidade é justamente ver o contrário. É você tentar a perspectiva do outro e a partir de um juízo individualizado. Sebastião, faltam 2 minutos, exatamente, apontou aqui 2 minutos. Rapaz, eu quero lhe agradecer pela aula que você deu, viu? Dizer que é um prazer reencontrá-lo, agradecer a todos que nos viram e dizer que sinto falta de fazer audiência com vocês, já que você é um grande advogado criminalista. Eu estou em Paulo Afonso. Ainda em Paulo Afonso, né? Gosta ainda... Engraçado, quem é de Paulo Afonso também é o juiz estadual, que é Ícaro, não sei se você conhece. Conheço. Se eu não me engano, o irmão de César passou por aqui também. Se eu não me engano, tenho quase certeza. Mas muito obrigado, viu, por ter aceitado o convite, pela conversa e pela aula. Para mim é uma satisfação mesmo. Um grande abraço a todos aqui. E para mim, estamos juntos sempre. Quando puder, a gente ter essa conversa, sempre um papo bom e divertido. Tá bom? Com certeza. Tá joia, Sebastião. Muito obrigado. Boa noite a todos. Tchau.